Olá, seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube, o nosso podcast Beauty Business. É um prazer estar trazendo conteúdos novos para vocês quase semanalmente e quero hoje trazer um convidado especial. Mas antes, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e não deixe de deixar o seu comentário, porque o seu feedback é muito importante para nós. E eu quero que ele mesmo se apresente, porque ele é um profissional espetacular, aliás, extraordinário. Tenho a honra de falar que é meu amigo e um parceiro de trabalho. Tudo bem com vocês, pessoal? Muito prazer, me chamo Mauro, tenho 25 anos de idade, sou casado, tenho uma filha maravilhosa. Sou barbeiro também, atuo na área de visagismo, na área de gestão de barbearias também. E hoje eu tenho a honra de estar aqui junto com meu amigo, com a minha referência, Eric Obrigado. Kennedy. E confesso para vocês, eu tô um pouquinho nervoso, mas eu tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo e muito aprendizado para vocês aqui. Então acompanha aí, igual o Eric falou, e vamos embora. Mauro, como que surgiu a sua paixão pela barbearia? Tem muito tempo, pouco tempo? Cara, na verdade, Eric, a barbearia ela veio como uma necessidade, assim, na minha vida. Eu brinco que eu tenho muito tempo já de profissão, apesar de ter 25 anos de idade, eu iniciei com 15 anos. E foi numa época ali que, cara, eu comecei a namorar, inclusive com a minha esposa hoje, e meu pai falou assim: "Olha, você quer namorar, então você vai caçar alguma coisa pra você fazer, porque eu não vou ficar comprando aliança nem pagando nem pagando restaurante de filho barbado não". E aí, cara, nessa aí eu fui procurando, fui tentando me interessar por algumas coisas, e aí veio a barbearia na minha vida, porque eu tive alguns amigos que tinham a mesma idade que eu, que começaram, fizeram um curso, e aí eu achei interessante. Aí eu procurei, cara, um curso ali no centro que a gente fez, minha mãe foi lá, me inscreveu, comprei os materiais e comecei. Eu não tive uma trajetória, assim, muito boa, porque na época a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Eu falo que a barbearia, eu aprendi a barbearia na prática, assim, não teve muito, vamos fazer uma especialização aqui, vamos começar assim. Na época eu entrei, vamos embora. Lembro que a primeira barbearia que eu trabalhei, o corte era R$ 8, cara, eu ganhava 4. Então, assim, e aí eu Verdade. trabalhava, chegava final do mês, eu ainda não recebia. Então, foi aí que iniciou, sabe, a minha trajetória. Tive a oportunidade depois de trabalhar com meu sócio hoje, o Richarli, e aí que de fato veio a paixão pela barbearia, assim, eu não comecei na profissão já apaixonado por ela, entendeu? É na trajetória então que veio Que a veio a paixão. paixão. É, exatamente. E hoje como que você se vê assim em relação à realização profissional? Cara, eu penso muito sobre isso, sabe, Eric? Muitas vezes eu particularmente, eu me cobro muito, sabe, em relação a tudo, principalmente em relação às barbearias, né. Mas eu estava assisti uma palestra esses dias e o palestrante até me colocou a pensar sobre o que eu estou vivendo hoje foi um sonho meu há 5 anos atrás. Então hoje, tendo a barbearia consolidada, o faturamento bom igual a gente tem, tendo uma equipe sólida igual a gente tem também, eu me sinto muito realizado, sabe. Com 25 anos eu já tenho, liberdade, não vou falar assim que eu já tô bem, já tô tranquilo, né, mas eu não tenho nada a reclamar, cara, eu só tenho a agradecer a profissão, eu falo isso com todo mundo. Se a gente soubesse o tanto que a nossa profissão é digna e honrosa, a gente valorizaria mais, sabe. Bacana. E a Elegance Barbearia, por que o nome Elegance? Como é que foi ali a abertura da empresa? Eu vejo também que a agenda ali está sempre lotada, Graças a Deus, né. né. Como que foi, assim, o o auge que você falou assim: "Poxa, a minha agenda tá bacana, os meus clientes são bacanas". Como é que foi essa trajetória da abertura da Elegance? Perfeito, vamos lá. O nome Elegância ele fluiu bem natural, sabe, eu trabalhei como colaborador com o Richarli, que hoje é meu sócio, Uhum. de 2016, se não me engano, até 2019. E aí em 2019, a gente fez uma especialização na Inglaterra, que foi a maior academia de barbeiros do mundo hoje está lá, chama Menspire. E lá eu conheci o Torres, né, o Edmar Torres, Sim. que é dono de uma rede em Belo Horizonte. E aí eu fui convidado a trabalhar com ele lá em Belo Horizonte.
E aí, cara, trabalhando lá, aí de fato eu também me apaixonei mais pela profissão, porque eu trabalhava numa barbearia que tinha 3 cadeiras bem apertadinha, a gente não tinha organização nenhuma. Aí eu fui para uma barbearia que tinha 4 recepcionistas, 13 barbeiros, tinha um gerente que ficava por conta. E aí eu me apaixonei por aquilo ali, cara. Só que veio a pandemia. E aí na pandemia, eu estava longe de casa, eu falei: "Ah, cara, tudo fechado aqui, eu vou voltar para Ipatinga". E aí eu liguei para o Richard, que é meu sócio, falei: "Olha, tô voltando para Ipatinga, eu vou montar uma barbearia e eu quero te convidar pra gente estar junto nessa". E aí já bateu muito, porque ele também queria sair da realidade que ele estava. Como eu te falei, era uma barbearia num bairro não tão bom para o mercado, bem pequenininha, bem apertadinha, e ele já estava ali naquela construção de autoridade, de se tornar um barbeiro, referência, visagista e tals. Ele entendeu que precisaria de mudar de local também para que a carreira dele decolasse. E aí ele falou: "Cara, vamos embora". Aí, só que na época, quando eu trabalhei para ele bem no início, se chamava Barbearia Elegância. Só que teve uma mudança no mercado ali, e que virou tendência as barbearias, colocarem o nome do proprietário, justamente para crescer mesmo o nome do proprietário. E aí se tornou Estúdio Richard Barber. Ok. E aí quando eu voltei, eu falei: "Cara, tudo bem, mas a gente vai precisar trocar o nome, porque primeiro que a gente quer um projeto maior, então a gente tem que tirar esse estúdio. E o seu nome na frente vai fazer com que as pessoas procurem o Richard Barber, e esquece que a gente vai ter toda uma equipe ali por trás também". Ele falou: "Não, claro, estou de acordo". E a gente já tinha esse nome de elegância em mente, inclusive ele já estava disponível para registro, porque o Richarli já tinha olhado. E aí ele falou: "Cara, vamos voltar com elegância que a gente usava?". Falei: "Opa, vamos embora, é um nome legal", eu gostava do nome também. E aí a gente registrou a marca e nós voltamos com a elegância. E aí foi muito legal que, na época, a gente contratou um designer, fez todo o estudo da marca, criou ali o manual da A marca. identidade. E isso, exatamente, a identidade da marca. E aí nós começamos, assim, bem devagarinho mesmo, igual você perguntou sobre, em que momento que a gente viu que a barbearia estava crescendo, que a agenda começou a ficar lotada. No início foi muito difícil, sabe, porque a gente montou a barbearia, a gente tinha um sonho, eu lembro, o Richarli tá até de prova, que a gente falou: "Cara, nós vamos gastar no máximo uns R$ 60.000 para montar a estrutura que a gente queria". E aí quando a gente terminou, a gente tinha gastado mais de 100. Só que nisso tudo foi cartão de crédito, cheque especial, e aí a gente já começou a barbearia devendo tudo o que você imaginar. E aí, cara, a gente começou trabalhando e só a minha agenda e a agenda dele que estava cheia. Então os nossos colaboradores ficavam muito tempo parados, né, e isso fez com que a gente perdesse muitas pessoas, né, nessa trajetória. E foi quando a gente entendeu que a gente precisava fazer alguns ajustes. Por exemplo, a gente precisou aumentar um pouco o valor do meu serviço, do serviço dele. A gente precisou criar campanhas ali para incentivar os clientes a marcarem com os nossos profissionais, porque a nossa agenda em si, ela sempre foi movimentada, ela sempre foi cheia, até mesmo por ser proprietários, né, então tem essa facilidade. Só que aí com o tempo as coisas foi fluindo, os nossos profissionais foram ficando, hoje a gente já tem barbeiro que está com a gente há 5 anos, e aí naturalmente foi fluindo ali, a barbearia cresceu e a agenda deles também encheram igual a nossa. Hoje, por exemplo, eu atendo 3 dias na semana. Eu atendo quinta, sexta e sábado até às 14 horas. Cara, e é os 3 dias, assim, sem tempo de almoçar, sem tempo de tomar um café, bambu riado mesmo, sabe? Sim. E nos demais dias aí você trabalha com gestão, né, liderança. Eu vejo que você também está sempre movimentando na barbearia, esses treinamentos para os colaboradores. Isso é um desafio? Você acha que é um Cara desafio para as outras barbearias? Cara, assim, pra gente ali, eu não considero tanto como um desafio, porque é de fato o que eu amo fazer. Uhum. Igual a gente estava conversando aqui antes no bastidores, é o que eu me sinto muito confortável em entregar para a Barbearia Elegância hoje, é justamente essa organização, tanto da parte financeira, tanto da parte de treinamento, de liderança. Então, para mim, é mais natural. Agora, como a gente já tem um tempo aí ministrando, dando mentorias para barbeiros, eu percebo que no mercado de barbearias hoje, isso é um baita desafio. Principalmente porque os barbeiros, eu até falo isso, talvez algumas pessoas não interpretem tão bem, tá, mas pelo amor de Deus, pessoal, não leve a mal não.
Mas o nosso mercado, a nossa profissão, durante muito tempo, ela foi um escape ali para aquela pessoa que não, às vezes não se dedicou tanto na escola, às vezes não teve ali um sucesso naquilo que ela desejava fazer e ela viu a barbearia como uma forma de ganhar dinheiro, de ter um emprego, né, e tudo mais. E aí acaba que muitas vezes essas pessoas não tiveram essa oportunidade mesmo de lidar com pessoas, de lidar com negócios. E graças a Deus hoje isso tem mudado muito, Eric, porque hoje a gente vê, por exemplo, eu já trabalhei com um barbeiro que era engenheiro civil formado, falava 4 línguas e tinha mestrado e decidiu ser barbeiro. Hoje nós temos donos de barbearias que eram grandes gerentes de multinacionais e saiu para poder montar redes de barbearia. Então o mercado mudou, mas isso é recente. Então, de um tempo para cá, de um tempo atrás, o mercado era muito escasso de pessoas que realmente sabiam lidar com pessoas, sabiam, por exemplo, fazer uma pauta de reunião, sabia escalar uma equipe, entendeu? Precificar também? Precificar, isso é o erro fatal das barbearias, né. Inclusive, é muito comum a gente ver, assim, um feedback que eu escuto muito de pessoas quando a gente vai iniciar a mentoria, a gente faz um diagnóstico ali, né, uma anamnese. E aí, o que a gente mais escuta é o cara falar: "Cara, eu não sei o que acontece, quanto mais eu trabalho, menos dinheiro eu tenho no bolso. A sensação que eu tenho é que quanto mais a minha agenda tá cheia, mais eu tô devendo". E aí, cara, o erro mais comum é a precificação, entendeu? E você acha que, isso é um problema no geral ou tá mudando também, assim como as barbearias, né, esse espaço da beleza tem crescido muito? Mas você acha que isso é um desafio ainda para muitos? O que que eles precisam fazer para te alcançar, por exemplo, numa consultoria? Cara, então, a primeira coisa que a pessoa precisa começar a ter é o hábito ali de procurar ajuda, de estudar e tentar elevar um pouco o nível de consciência dela, né, de entender que, poxa, às vezes eu tô errando aqui, mas eu preciso de ter pessoas para me ajudar e eu preciso pagar por essas pessoas. Porque muitas das vezes, cara, a maioria das pessoas que a gente vai, por exemplo, eu ou meu sócio, a gente vai conversar, a gente vai entender o problema da pessoa. O cara que fala que mais está endividado, muitas das vezes é o que menos tem a consciência ali, é o que menos está disposto, às vezes, a pagar, que seja R$ 300 por mês para sair do fundo do poço, entendeu? Então, o primeiro ponto é a pessoa realmente entender que ela precisa de ajuda e que ela tem que pagar por essa ajuda, e que nada vem de graça, né? Nada cai do céu. Então a pessoa tem que correr atrás de melhorias, entendeu? Buscar consciência, né? Exatamente. Agora também, ô Mauro, você já enfrentou algum desafio na sua carreira que hoje você não enfrenta mais? Cara, excelente pergunta, assim, eu acho que o maior desafio da minha carreira, não que eu não enfrente ele hoje ainda, sabe, mas eu tenho buscado, assim, soluções para ele. Porque eu sempre fui uma pessoa, como eu falei nisso, que me cobro muito, né, me comparo muito, isso é um defeito meu de fábrica, tá. Então eu sempre tive aquela pressa de crescer e de achar que eu estava ficando para trás. Só para você ter uma ideia, Eric, com 17 anos eu já era formado no Barber Day Academy, que é a maior academia de barbeiros da América Latina hoje, e na Menspire, que é a maior uma das maiores academias de barbeiros do mundo hoje. E eu não vou falar que eu tinha dinheiro para ir nesses lugares, eu me endividava, pegava cartão de crédito, arrumava problema mesmo para poder ir estudar, sabe. E eu posso te garantir que boa parte desses maiores cursos hoje eu já fiz. Justamente eu vejo que muitas das vezes é por esse medo de ficar para trás, sabe. E muitas das vezes eu, por exemplo, passei um momento muito difícil na minha carreira, que foi quando eu tive um problema psicológico ali, eu não estava me sentindo bem, eu estava sentindo que eu estava ficando para trás, que eu já não amava mais a profissão. E eu fiquei, cara, uns 3 meses, assim, que eu acordava de manhã, eu não tinha vontade nenhuma de ir pra barbearia, e é bizarro, porque é muito perceptível. Uhum. Eu lembro que tinha dia que eu tinha dormido umas 10, 11 horas tranquilamente, cara. E eu chegava na barbearia, o cliente olhava pra mim e falava: "Cara, você não dormiu nada essa noite, hein? Você tá com a cara de cansado, você tá cheio de olheiras". Eu falava: "Cara, que é isso? Eu dormi a noite inteira, eu dormi até 10", porque realmente eu estava passando por um problema psicológico, sabe. E eu parei de cortar cabelo, cara. Eu coloquei na minha mente, eu caí nessa onda desses gurus da internet aí, que você precisa sair do operacional, que se você estiver no operacional você tá perdendo dinheiro e tudo mais. E aquilo ali foi me contaminando, porque eu falava: "Cara, eu tenho que sair disso aqui". E aí quando eu saí, eu enxerguei um vazio muito grande, eu perdi meio que o porquê de estar trabalhando. E aí eu saí do operacional para não fazer nada.
Entende? E aí eu fui passando por muitos problemas ali nessa etapa, sabe? Hoje eu tenho consciência de que realmente essa busca ela é importante. A gente precisa querer sair da zona de conforto, a gente tem que investir sim tempo em estudar, em buscar novos aprendizados, mas que a gente também não pode se cobrar também acima do normal, acima do aceitável, sabe? Então, hoje eu tenho tratado muito isso, cara. Por exemplo, antes eu fazia 10 cursos no ano. Entende? Hoje eu já diminuí um pouco, porque também às vezes você estuda, estuda, faz um curso ali, faz outro curso ali, no final você não colocou nada em prática. Então eu estou optando por, às vezes, pegar uma referência aqui, estudar com ela, conhecer o método dela, dedicar ali um ano e meio àquilo ali que eu aprendi, e aí só depois eu estou buscando outro tipo de conhecimento, entendeu? Bacana, porque aí você não quer só encher o seu currículo, você quer ter realmente experiência e maturidade. Bom, e o mercado aí está crescendo cada vez mais, as barbearias têm atingido um grande número, né? Eu mesmo percebo isso, mas existe algum erro, assim, que você já analisou, você já parou para pensar e falou, poxa, isso é um erro comum para quem está começando na profissão? Porque, igual você falou, lá atrás, as pessoas assim, eu não estudei, né? Vou abrir uma barbearia. Hoje não. É, Hoje é uma exatamente. profissão. Meu avô, por exemplo, ele foi barbeiro. Ah, que legal, não sabia, cara. Sim, cortava meu Legal. cabelo na infância. Não só meu, mas da família Da toda. família toda, que legal. Sim, então já era uma prática, né, dele, ele gostava muito. Posso te interromper um pouquinho? Pode. Eu acredito que seu avô tinha lote, carro, casa, tudo, não tinha? É, Mais ou menos. ele tinha as vantagens dele, sim. Exata hoje, inclusive, a galera fala muito disso, Eric, porque muitas vezes o barbeiro ele gasta um dinheirão com roupa, ele quer aparentar estar bem, mas aí você vai ver o cara não construiu nada, não comprou nada. E os barbeiros antigos, que hoje algumas pessoas falam que tá desatualizado, que ficou pra trás, você vai ver o cara tem 2 lotes, formou a filha em medicina, tem apartamento, entendeu? Só te Verdade. cortando pra colocar essa pauta que tá no mercado aí também hoje. Não, tranquilo. Mas aí para quem está começando na profissão, porque para a pessoa também não deslumbrar, ele pode deslumbrar assim de cara, acabei de formar, já sou barbeiro. Cara, hoje o mercado não aceita. Hoje, infelizmente, o mercado não aceita mais. Primeiro porque as barbearias, como você falou, elas deixaram de ser um emprego e se tornaram uma empresa. Então, acabei de me formar, vou abrir uma barbearia, vai dar certo? Cara, pode ser que sim, mas a probabilidade de dar errado é muito grande, até porque hoje os homens eles têm muito acesso a conhecimento. Por exemplo, você não é barbeiro, mas você tem um vasto conhecimento sobre cabelo, sobre estilos, sobre o que é atual no mercado. E eu acredito que só de você ver um barbeiro segurando uma tesoura, você já saiba se ele é bom ou não. Então, assim, o mercado hoje ele não aceita mais essa pressa em querer crescer. Então, o mais recomendado hoje é justamente o cara ter um pouquinho de humildade ali, procurar uma barbearia para ele trabalhar. Hoje eu falo muito isso também nos meus cursos, né? A gente tem uma palestra sobre liderança, onde a gente fala que apesar de ter a lei salão parceiro, mas que o barbeiro colaborador ele não pode perder a humildade ali de, poxa, não, eu sou um PJ aqui, eu vou fazer, vou entregar só aquilo que eu estou sendo pago para fazer. Porque o maior feedback que eu recebo hoje de donos de barbearias que estão dispensando colaboradores, e principalmente essa geração mais nova que está chegando no mercado, é justamente por essa falta de proatividade, essa falta de busca em querer entregar um pouco mais. E às vezes, poxa, eu quando eu comecei, por exemplo, era até brinco com o Richard. Cara, o Richard, ele me colocava para limpar a caixa de gordura da barbearia, limpar ventilador. Dia de curso, quando ele ia ministrar curso, eu ficava lá até 1 hora, 2 horas da manhã limpando a barbearia junto com ele. Porque eu entendia que, apesar de estar sendo pago para cortar cabelo, aquilo ali era uma baita oportunidade para mim. E hoje eu vejo que as pessoas que estão entrando no mercado, elas não estão tendo mais essa humildade, sabe? Inclusive, eu acredito que não só eu passo por isso, porque eu acho que isso é um erro é um problema da geração atual. Até mesmo por esse crescimento absurdo aí de leis trabalhistas, que tá tudo bem, tá certo, tem que ter, mas muitas vezes são mal interpretadas, né. E eu percebo, até conversando com algumas pessoas, que isso não é um problema só da barbearia. Todas as empresas que a gente vê aí tá tendo problema com mão de obra, sabe. Acredito que você também esteja passando. Sempre, Sempre, né. sempre. Infelizmente não deveria, mas a gente está sempre passando esse aperto aí com mão de obra. Bom, e tem que buscar sempre uma diferenciação. Mas eu também tenho aqui comigo, voltando aqui para o assunto dos barbeiros, eu sou muito de
dar consultoria para profissionais da beleza, conhecer produtos de verdade, não é tipo conhecer qualquer coisa, é conhecer produto de verdade, conhecer ingrediente de verdade, conhecer estilo de cabelo e indicar o produto certo. E aí a gente está conseguindo abrir um caminho que as barbearias antes não davam oportunidade, que Verdade. é você ter um produto profissional lá dentro e você trabalhar com um produto realmente de valor e não de preço, e também o barbeiro indicar um produto para o seu cliente, porque o seu cliente, eu tenho certeza que ele busca um produto que é realmente evolucionário para ele. Isso já tem acontecido. Como que foi para vocês, né, eh, implementar ou implantar, na verdade, esse serviço lá de ter produtos, de indicar o produto certo? Como é que foi isso lá na Cara, Elegância? excelente pergunta. Assim, na elegância, eu até brinco com as pessoas mais próximas que a gente teve o privilégio de a gente ter um baita vendedor ali como sócio da empresa, né. O Uhum, Charlie, hoje meu sócio, ele é um vendedor nato, de natureza. Então, desde quando a gente começou, apesar de que a gente não trabalhava com o Eric Kennedy na época, mas a gente já tinha uma cultura ali de vendas que a gente percebia que era muito acima do mercado. E aí, quando eu comecei a estudar muito sobre business, sobre gestão de barbearia, eu percebi que cortar cabelo e fazer barba é para você manter uma barbearia aberta. Agora, se você quer dinheiro no seu bolso, você precisa agregar ali produtos, serviços extras, que é de onde de fato vem o dinheiro, o lucro da barbearia, né? E quando a gente colocou o produto ali da Eric Kennedy, foi muito bom, foi um retorno muito positivo que a gente teve, porque os nossos clientes, eles já tinham o hábito de comprar produtos de valor agregado maior, que não tinha nem metade da qualidade que que o seu produto tem. E aí quando a gente chegou, cara, com um produto, com a essência fora da curva, espetacular, e a gente entregou aquilo ali para o nosso cliente, e na época a gente colocou até um preço um pouquinho abaixo, do que a gente vende hoje, para realmente ter essa saída, para realmente o cliente querer conhecer a marca, cara, deu um boom de venda, sabe. E a gente começou a trabalhar sempre essa autoridade do nosso profissional, do nosso barbeiro, em saber, de fato, apresentar aquele produto ali para o cliente, não só focando no cheiro ou na textura, e sim focando nas substâncias que tem ali por trás, na tecnologia que tem ali, na história da marca. E a gente fez isso trazendo muitos treinamentos. Então, não só comigo, não só com o Richard, meu sócio, mas, a Rose, por exemplo, teve lá várias vezes e eu encho o saco dela direto. Inclusive, uhum. já falei com o Charlan hoje que eu preciso que ela volte lá, porque esse mês deu um pouquinho de queda nas vendas de produto, porque quando ela chega lá e ela entrega, toda a sabedoria dela, toda a inteligência dela, sobre o que tem por trás daquele produto ali, sobre as substâncias, e o meu barbeiro, ele começa a oferecer aquele produto ali, da mesma forma que um médico oferece, Prescreve, né, uma prescreve a receita. receita para um paciente, cara, não tem por que o cliente não levar, porque ele já não leva mais como achando que aquilo ali é bom para o cabelo dele, ele leva achando que aquilo ali, sabendo que aquilo ali é essencial para o cabelo dele, entendeu? E acaba também gerando a experiência para o cliente, né, Sem eu dúvida. percebo muito ali que vocês geram toda uma experiência, pisou ali na porta, já tem uma experiência. E é exatamente isso que a gente busca. Eu antes, há poucos anos atrás, eu via que essa questão de venda de produto era muito voltado só para cabeleireiros ou cabeleireiras, não tinha tanto essa questão de ter uma linha profissional dentro da barbearia, mas tinha no salão de beleza. E hoje eu vejo que esses produtos eles estão também dentro das barbearias. E principalmente o homem hoje, elegante, né, quer buscar um visual que combine com ele, que se adapte a ele. E é bacana falar do visagismo, Sim. entendimento da cor da pele, do cabelo, do penteado. E eu vejo que tudo isso tem lá. Então vocês conseguiram envolver tudo isso de uma maneira que englobasse os produtos. Mas ainda é um Exatamente. desafio para muitas pessoas, principalmente para barbeiros que estão aí no mercado há muitos anos. Cara, eu Ou concordo com não? você, é um desafio sim. Mas hoje, cara, com o excesso de informação que a gente tem no mercado,
Hoje tem curso online aí que vai te ensinar, vai te dar um conhecimento bom sobre visagismo, e aí talvez você não precise entrar ali com uma consultoria de visagismo, que talvez você não vai ter nem público para isso. Mas o barbeiro ele pode entrar ali com uma abordagem de visagismo, ou só o fato dele ter um conhecimento sobre visagismo para ele conversar com o cliente dele de forma mais técnica, automaticamente já agrega na venda de produtos. O problema de hoje, ô Eric, é que na nossa profissão tá tendo uma separação muito grande que é muito maléfica para o nosso mercado, cara. É assim, é uma das coisas que mais me entristece hoje, dentro da minha profissão. Que tem se separado, tem aqui o cara do visagismo, aí fizeram aqui um outro grupinho, que é o cara da barbearia raiz, aí fizeram um outro grupinho aqui, que é o cara da barbearia por assinatura, e aí fica um metendo a lenha no outro o tempo todo, no tempo todo. E no final quem perde somos nós. E aí o cara que tá aqui no grupinho da assinatura, ele tem preconceito de parar para escutar o que o cara do visagismo tem para falar. O cara do visagismo muitas vezes tem preconceito de ouvir o que o cara da assinatura tem para falar. E isso vai separando o nosso mercado e vai prejudicando. No final somos nós que saímos prejudicados, entende? E o visagismo, por exemplo, cara, a gente tem que ser eternamente grato ao visagismo, porque o visagismo foi o que deu up na nossa profissão. Na minha barbearia foi o que deu up, Concordo. entende? Foi o que fez a barbearia. Nos conheceu através do visagismo. E hoje a gente tem cliente, cara, que sai da barbearia com ticket de R$ 2.000, por exemplo. E não só comigo ou com o meu sócio, a gente tem um cliente lá que mês passado ele gastou R$ 1.800 com um barbeiro meu, levando produtos, levando escova, fazendo serviços extras, fez spa detox, fez limpeza de pele. Então a barbearia ela tem se tornado um espaço onde o homem não vai mais só para cortar cabelo ou só para fazer a barba. E o barbeiro ele precisa se adaptar, cara. Hoje, por exemplo, na Elegância, além da parceria que nós temos com vocês em relação aos produtos, nós temos parcerias com médicos que trabalham com transplante capilar, que trabalham com terapias capilares. Então a gente tem trazido esse ecossistema para o homem não precisar procurar outros lugares para poder ser atendido. E, cara, não tem nada melhor do que o homem, por exemplo, ele gosta de praticidade. Não tem nada melhor do que ele entrar numa barbearia e ele encontrar isso, cara. Entende? Sim, você tá falando de praticidade aí, eu sou fã do Spa Detox, né, porque eu criei na Eric Kennedy, mas eh, deitar no lavatório e receber um tratamento Spa Detox que é para ajudar a limpar a pele do couro cabeludo, combater caspa, seborreia, oleosidade, é um serviço que ele naturalmente ele se vende. A pessoa já deitou ali, ela tem essa experiência. Ela sente todos esses benefícios, ela vive essa experiência e como que você tá tratando ali, como que o cliente não vai querer levar esse produto para casa? Cara, verdade. Inclusive, ó, eu vou dar uma dica muito importante para quem é barbeiro e que tem dificuldade de colocar esses novos serviços na barbearia, né? Uma coisa que a gente fez, galera, que ajudou muito foi a gente comprou ali uma quantidade de produtos, a gente reservou um dinheiro para a gente comprar um produto e desses produtos a gente fez bonificações para os nossos clientes. Ou seja, poxa, se eu estou tendo dificuldade de vender esse serviço, eu preciso de prova social. Como que eu consigo essa prova social? Tendo clientes para poder fazer esse serviço. E aí, o que que a gente fazia? Cara, cliente veio aqui, comprou R$ 300 aqui, gastou R$ 300 na barbearia. A gente ia e dava um spa detox para ele. Automaticamente, quando o cliente sentava ali no lavatório, deitava, a gente ligava o ozônio, passava os óleos essenciais junto com a máscara e dava aquele cheiro que pegava na barbearia inteira, o cliente que estava do lado falava: "Que é isso que aquele cara tá fazendo ali? Para que serve aquilo ali?" E isso foi criando ali uma curiosidade nos clientes em saber para que era aquilo ali. E era a única brecha que meu barbeiro precisava para poder fechar a venda. Era só o cliente ter aquela curiosidade ali. E aquele cliente que ganhou aquele serviço, ele viu o valor naquilo ali, ele viu o tanto que é bom para o cabelo, para o couro cabeludo dele. Passava um mês e meio, ele: "Ah, eu quero marcar aí corte, barba e eu quero", às vezes eles não lembravam do nome, "e Uhum. eu quero aquele negócio de fumacinha com os cheiros na minha cabeça". A gente ia lá e marcava e já fechava a venda para o cliente. Então, muitas das vezes para você ter venda, para você ter esses novos serviços, porque você precisa se colocar no lugar do cliente. "Poxa, como que eu vou comprar algo que eu ainda não conheço?". Então, cara, incentive o seu cliente a conhecer esses novos serviços. Compre, entre em contato aí já com o pessoal do suporte do time Eric Kennedy, encomende um kit, uma cesta e vai fazendo ali uma bonificação para o seu cliente. Talvez aquele cliente que teve mais, ticket ali no ano ou no mês, ou aquele cliente que de alguma forma indicou mais pessoas, e aí você vai presenteando essas pessoas para que você possa vender mais esse serviço, sabe?
Sim, bacana. Uma coisa que o Mauro falou aqui é sobre ele falou 2 nomes aqui, Rose e Charlan. São os representantes, né, franqueados aqui da região de Ipatinga. E além de eles levarem os produtos, eles também dão essa consultoria. Como que você encontra eles? Você vai encontrar eles através ou da nossa rede social ou da deles mesmo, que é CD Emanuel. Ou entra em contato no link do nosso Instagram, Eric Kennedy Professional, lá tem um link. Aí você pede essa assistência que você vai receber essa assistência. E o que o Mauro falou que faz todo sentido, porque o tratamento, por que que eu falei especificamente do spa detox? Embora tem outros, né? Claro. Tem produtos, tem óleos para escovar cabelo que não deixa o cabelo oleoso, mas porque o spa detox, ele é um tratamento fundamental para o homem hoje. Aí o homem quer praticidade, ele também quer qualidade, ele também quer que o cabelo dele seja preservado. Então, gera uma experiência para ele, gera uma experiência para todos que estão ali, porque realmente é um momento terapêutico. E, cara, não tem preço, tem valor, né? Então, eu vou lá para fazer esse tratamento direto. E não Verdade, abro mão. Eu verdade. prefiro fazer lá, eu poderia fazer em casa. Não é a mesma experiência, não é a mesma sensação. Fazer lá tem o deitar naquela poltrona macia, eh, a fumacinha que é o vapor, né, quente, que as pessoas chamam de ozônio, mas é um vapor É um quente vapor úmido. quente de água, isso. E tem a mistura ali, tem a experiência de estar relacionando ali com profissionais que sabem o que está fazendo. Então, não deixe de procurar, você que é barbeiro aqui da região, ou você que é de todo o país, pode entrar aí no nosso Instagram e lá no nosso comercial, tem um link comercial, você vai conseguir ter a assistência que você precisa. Aqui na região, o Mauro Ricciardi, da Elegância Barbearia, eles começaram um trabalho fenomenal de trazer essa experiência para os seus clientes e eu os parabenizo demais por Muito isso. obrigado, E meu agradeço também querido. porque foi uma parceria muito boa, Claro, né? claro. Ah, Ô, Eric, só complementando, teve uma decisão que a gente tomou há um tempo atrás, que foi uma das coisas que mais fez crescer as nossas vendas de produtos Eric Kennedy dentro da barbearia. E eu vou até compartilhar essa dica, mas eu não sei se de fato isso vai ser possível para todas as pessoas que estão assistindo, né? acredito que sim. Eh, Teve uma vez que você vendeu para o Rich Allen uns kitzinhos menores de shampoo, de Exatamente. leave-in, Miniaturas. exatamente, os minis, né. Aham. E aí ali, a gente separou aqueles kits para as pessoas da consultoria de visagismo. Então quando o cara fechava a consultoria, a gente dava a caixinha para eles com aqueles kitzinhos ali. E ali a gente percebeu que 95% das pessoas voltavam e compravam de novo os produtos. Eu falei: "Cara, por que não investir em comprar esses minis, essas amostras, para a gente poder fazer algo, alguma campanha aqui dentro, para a gente, cara, aumentar essa venda, aumentar esse retorno". E aí a gente fez isso, a gente comprou as caixas, acho que compramos umas 2 ou 3 caixas eu lembro que foi o defrisante, o Livin Nutri e o Livin Spa Detox, foram os três produtos que a gente pegou mini. E aí a gente começou assim: "Ah, vamos dar esse produtinho de cortesia para aquele cliente que gastar um pouquinho a mais". Aí a gente estava fazendo isso. Depois eu parei, pensei e falei: "Cara, na verdade não, tem produto pra caramba aqui, vamos dar esses produtos aqui para Uhum. todo mundo que entrar, porque eu quero que cresça mesmo a venda desses produtos". E aí todo cliente, na hora que saía, a gente falava: "Cara, estamos com a parceria com a empresa Eric Kennedy, eles disponibilizaram alguns produtos para você estar utilizando, posso te apresentar o produto?". Aí a gente pegava a miniatura ali, passava um pouquinho, deixava ele experimentar, e aí a gente presenteava o cliente com aquele produto. Cara, a quantidade de pessoas que voltou e falou: "Mauro, tem do produto? Gostei demais, cara. Cheguei em casa, minha esposa já pegou, não deixou usar nem 2 vezes". E aí, coincidentemente, o Livin Nutri, o Hydra, o Spa Detox e o Defrisante são os nossos 4 ali campeões de vendas, entendeu? Carro-chefe. Carro-chefe. É, e aí eu encontro com muitas pessoas que falam: "Nossa, eu conheci o defrisante". Às vezes as pessoas pensavam que defrisante, que é um produto termoprotetor para escovar cabelo, achavam que era só para mulher fazer Pra escova. mulher, E não, deixa o cabelo leve, sedoso, perfume, né, agradável. E aí quando também eu comecei a perceber que o óleo, o Extreme, ele estava sendo usado para escovar cabelo dentro da sua barbearia. E aí eu falei assim: olha,
Qual que é a sensação de vocês? Ah, não, o cabelo fica mais maleável. E para o cliente? Nossa, uma seda, porque a maioria das pessoas tem medo de óleo. E aí, eu sempre estou trazendo essa abordagem, que o óleo não é para pesar o cabelo, e não é só também para escovar e ser o termoprotetor, não é para realmente tratar o cabelo. Você também viu essa diferença no Extreme? Porque eu vejo que vocês usam bastante. Cara, que Extreme é nosso campeão de venda lá também. Assim, dos olhos, sem dúvidas, é o que mais vende. Mas assim, de fato, eu acredito, Eric, que talvez, até a forma que a gente usava, que era um pouco diferente daquilo que talvez, vocês apresentavam o produto, pode ser que seja até por uma ignorância nossa ali na época, mas que realmente, cara, quando a gente passava o óleo no cabelo, úmido e a gente escovava o cabelo, a gente tinha um cabelo que estava visivelmente hidratado, mas que não tinha aquele brilho tão forte que talvez o excesso de óleo deixa ali quando o cabelo já tá seco, entendeu? E a gente percebe que o nosso cliente ele gosta de uma finalização mais natural, entende? E ali dava aquele igual você falou, um cabelo mais maleável, mais macio. E aí a gente foi, cara, a gente foi tendo muito feedback, em cima disso. E aí, igual você perguntou, eu não entendi muito bem. É porque você mudou alguma composição nele ali pra ele se adaptar pra isso ou não? Não, na verdade, a gente não trabalha com óleo mineral, que Perfeito. é uma coisa que deixa o cabelo pegajoso, oleoso. Eu não trabalho com óleo mineral, eu sou contra o óleo mineral, definitivamente parafina líquida não entra na nossa empresa, nem nos nossos produtos. Então, quando a gente fala de óleo, eu tô falando de óleos nobres, Ah, legal. óleos vegetais. Então, quando você associa esses óleos vegetais, se você passar na sua pele, ele não vai trazer nenhuma oleosidade excessiva, não vai ficar pegajoso. Por exemplo, o Extreme mesmo, ele é para barba. Quantos homens hoje têm usado o Extreme na barba? Aí você vai fazer a barboterapia, pode aplicar ele, vai fazer a depilação, ou pós-barba aplicar ele, para ele Legal. poder fazer o quê? Fazer um tratamento de sedosidade na pele e a pele acalmar, porque fazer a barba irrita a pele. Irrita, sem E dúvidas. aí, você tem um óleo para isso, então caiu sim no gosto, né, dos homens para a barba, embora esse Extreme tem multifunções. Ele é perfume, ele é para escovar cabelo, ele é para finalizar penteado, ele é para barba, ele é para o corpo, ele é perfume, ele é pós-depilação. Cara, teve uma coisa que eu acho que você nem sabe que você me ensinou isso, E aí, será? mas é algo que eu utilizo na hora de vender o Extreme, viu? Eu falo com o cara, mostro todos ali os benefícios, depois falo: "Cara, e outra coisa, velho, Tô imaginando. se você chegar em casa de noite, depois de um dia cansado de trabalho, e fazer uma massagem na sua esposa com esse óleo ou pedir ela pra te fazer uma massagem, você vai me agradecer para o resto da sua vida". E aí, velho, ali na hora, cara, pô, o trem já é bom para o meu cabelo, é bom pra minha barba, eu posso passar na pele, e minha esposa ainda vai me massagear com aquilo ali, cara, leva na hora, não tem jeito. É verdade. Você lembra que você me falou Lembro, isso? lembro, lembro. Mesmo porque ele tem esse poder, né, digamos assim. Aham. Ele foi feito com tanto amor, que ele exala amor e transborda amor. Então ele serve para tudo isso. Tem muitas pessoas que falam comigo que ele é afrodisíaco. Ah, É legal. claro, porque, ter uma nota afrodisíaca ou sedutora num produto, não significa que ele vai ser para todos, Sim, mas eu ouço isso 99% das vezes. sensacional, E cara. aí, por ter essa nobreza de óleos vegetais, a própria essência do óleo vegetal tá ali, eu gosto muito disso. Eu gosto de desenvolver produtos que fazem sentido, primeiramente, para mim. Porque eu não vou vender um produto se eu não acreditar nele. Eu não faço assim. Eu Sensacional. desenvolvo um produto, eu quero que. Eu penso em todas as possibilidades, em todas as vantagens que ele vai trazer e que seja funcional para homem e para mulher. Inclusive, que é o que eu já vou te perguntar agora. Porque a nossa marca, ela tem um logotipo. Não é o Eric, por exemplo, da logomarca, não é rosa, é tipo um goiaba. Sim. Mas às vezes as pessoas olham e antigamente existia muito isso. Se o produto não é preto, não é azul, não é branco, não é cinza, não é para homem. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Mudou? Você acha que o mercado mudou para isso? Totalmente, totalmente. Inclusive, isso é o que facilita hoje as vendas, cara. Porque um feedback, uma objeção que a gente tinha muito dentro do mercado quando a gente ia fazer uma venda, era que o cara falava assim: "Ah, cara, eu não vou levar esse leave-in seu aí não, porque eu uso os importados lá da minha esposa. Eu uso os produtos da minha esposa lá, tudo produto caro.
entende? E aí a gente ficava até sem reação, a gente falava: "Pô, cara, foda, né?", É, entende? E aí hoje, se eu tenho o produto que a esposa dele paga caro pra ter, pra vender pra ele, cara, tá fácil ali, ó, entende? E eu falo pro cara: "Ô, isso aqui é que sua esposa usa, velho". Inclusive acontece muito, o cara chega, fala, liga pra esposa e fala: "Qual que é o produto aqui que é pra comprar?". Aí vai lá e pega na nossa barbearia, sabe? Então, assim, isso eu vejo como algo positivo. Inclusive, quando ontem mesmo eu estava conversando com um cliente meu, que ele falou que ele não gostou de uma pomada que a gente trabalha lá de uma outra marca, e ele preferiu comprar, a pomada por conta própria na internet. Mas que ele foi comprar um leave-in na internet também da mesma marca que essa pomada, só que como ele já tinha usado o da Eric Kennedy, ele falou: "Cara, realmente não tem comparação. Textura, cheiro e tudo mais". E aí ele viu que tem uma discrepância muito grande de um produto masculino, vamos dizer assim, uhum. para um produto que tem as tecnologias ali para atender o mercado feminino. E aí, velho, quando o cara é aquele famoso assim, deixa ele usar um ruim, que aí ele vai ver o tanto que esse é bom, sabe. Exatamente. Então, cara, pra mim só valorizou. Acho que quanto mais feminino nesse quesito a marca for, acho que é melhor. Eu só já dei algumas sugestões que eu acho Sim, que e foram poderia ter, aceitas, claro. uma rotulagem um pouquinho menor para o nosso mercado, Sim, entende. entendi. Foi tudo que a gente recebe de feedback, a gente leva, a gente senta, a gente não tem gente que fala assim: "Poxa, eu já te dei um feedback lá atrás de um produto, ou de um ingrediente, ou de um ativo, ou de uma embalagem, tu não fez". Não é que não quisemos fazer. Sim, A gente leva para uma reunião, a gente anota, tem projetos que são mais rápidos, tem projeto que a gente precisa de perfeito. adaptação e tem projetos que estão sendo elaborados. Mas eu vou te falar uma coisa, mesmo, eu estava no curso com vocês essa semana Aham. e eu achei sensacional, porque o último produto que nós lançamos na marca se chama 18M Repair. Ele é um vidro, literalmente, né? Vidro, e dentro dele tem partículas de brilho que é ativo para tratar o pelo. Vou falar o pelo porque é o cabelo. Sim, sim. E aí ele serve para pele, a mulher faz como pré-make, a mulher usa como reparador de pontas. Mas aí eu vendo aqui tanto de homem barbudo passar na barba e falar que produto maravilhoso, esse 18M Repair e aí o produto é rosa. E aí esse cara que tava lá, o barbeiro, o aluno, ele falou assim: "Por que você fez esse produto rosa?" Eu falei: "Porque o ativo é rosa". E aí ele achou graça daquilo. Eu falei: "Mas por que você tá usando ele?" Ele falou: "Cara, eu não tô nem aí se o produto é azul, se é verde, se é amarelo, se é vermelho, eu quero que aquilo que é bom. E tá muito bom pra minha barba tá alinhada, olha que barba bonita, ela tá com aquele efeito que eu gosto, não sei o quê e tal". E aí você fica parando pra pensar, realmente, porque o público mudou, o mercado mudou. Eh, Na verdade, quando a gente entende que o mercado muda, a gente tem que pensar também pelo mercado. Exato. O público hoje, ele dita moda, ele dita tendência. Se eu não tiver, outro vai ter para oferecer para ele. Perfeita colocação. Então, assim, é importante ter essa colocação, por quê? Porque no passado, se não é barbearia e se é muito caro, eu não quero. Mas o homem mudou. O homem moderno, elegante, ele mudou. Hoje ele quer cheiro inconfundível, exclusivo, toque sedoso. Ele não tá olhando cor de embalagem. Tudo Perfeito. bem, entendo. A gente fez até uma pesquisa de cores para saber se homem gosta de cor só azul, preta e tal. Não, hoje tá tudo modernizado. Não, eu gosto de cor Exatamente. clean, clássico. Ah, mas você não vai fazer nada azul, a gente tem verde, a gente tem salmão, a gente tem outras cores assim, Sim. mas tem uns leves rosés também e tá tudo certo. Cara, você falando do 18M, eu até falei com a Rose na feira, como que vocês não me mostraram esse produto antes, cara? Não é possível. Que produto sensacional. Inclusive, eu até fiquei com uma certa dúvida da diferença dele para o Luxe, por exemplo, ou para o Extreme. É, Você sabe me falar, assim, sei, sim, claro. é claro, né, você que criou, mas assim, principalmente para mim oferecer para o meu público masculino, o que que eu posso colocar, assim, como diferencial de um para o outro, sabe? Bom, mais legal de tudo é que a elegância, ela vende todos os nossos óleos para homens. Ela vende o Extreme, ela vende o Supreme, ela vende o Luxe Oil e ela vende o 18M, né, que a gente chama de 18M Repair. Nós temos o
acredito que seja um óleo também, o Soft, que lançou junto com a Isso, e o Eletrizante. soft. Então são 5 óleos. Aí como que eu vou direcionar? É muito comum, né, ô Mauro, as pessoas olhar a embalagem primeiro. Opa, Claro. a embalagem aqui do soft, ele tem branco e azul, vou querer ele. Beleza. Ele tem um cheiro agradável, tá bacana, mas primeiro eles olham a embalagem. Hoje não é assim mais. A pessoa até pode ir pela embalagem, são pesquisas que tem no mercado, olha a embalagem, depois o cheiro, depois a qualidade. Mas hoje é um conjunto. A pessoa ela quer saber se realmente aquela experiência ali criada naquele momento ali vai ser realmente. Ele vai estar fazendo um investimento. Uhum. Então, quando eu lancei o Extreme, a gente falou aqui que ele é um produto que ele é para pele, que ele é perfumado, que ele serve para perfume corporal, que ele não tem distinção se é para homem ou se é para mulher, é porque ele é multifunção, ele é do cabelo ao pé. Ele serve até para manicure. Para manicure passar na cutícula para maciar a cutícula, para ela retirar a cutícula com mais facilidade, sem ferir a pele, né? Que Aqueles legal, cortezinhos. cara. Pois é. Então, através de ativos que tem nos óleos, é que a gente vai ali colocando para cada tipo de cabelo. Então, o Extreme ele é um reparador de pontas, mas ele é um produto pós-depilação, pós-barba, e ele também ajuda a alinhar a barba. Beleza. Afrodisíaco? Beleza. Lá no sul eles chamam de óleo namorador. Porque o sul é muito frio, né? Mas aí veio depois o Supreme. O Supreme hoje é um vidro menor do que o Extreme, mas ele tem já a pegada do óleo de macadâmia. E é o que a gente está sempre trazendo o conceito. O óleo de macadâmia é rico em cisteína. A cisteína é um ativo específico para tratar a cutícula do cabelo. Então, se você tem um cliente que ele, por si só, usa na casa dele muita chapinha, água quente demais, a cutícula dilata. Então, quando ela dilata, ela quebra, ela fica desfiada. A gente não vê a olho nu, mas ao passar a mão você sente. Então, a cisteína ela vai criar ali a forma novamente, ela vai uniformizar a cutícula. Então, o Supreme é para isso. Ele principalmente é para reparador de pontas. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas no corte eu já tiro as pontas duplas. Aham. Não tira. Só o corte puro não tira, mas melhora. Então, a ponta dupla vai aparecer por água quente demais, por ferramenta térmica, e ele é indicado para isso. Aí vem o Luxioy. É aquele cabelo mais fino. Sabe aquele cabelo fininho, fininho, e o homem vira para você, ou a mulher fala para você assim, eu quero mais densidade. Só que eles não falam isso, falam assim, eu quero um fio mais grosso. Não é assim? Aham, sensacional. Eu quero um fio mais grosso, eu quero um fio mais encorpado. Então ele tem óleos que são nobres em aminoácidos, porque o cabelo tem 95% de aminoácidos. Então isso vai fazer com que o Luxioy, ou Luxioy, ele encorpe mais o cabelo, dá mais densidade. Tá, aí vem o Soft Oil. É um óleo extremamente leve. Eu quero escovar o meu cabelo e que ele tenha uma proteção térmica surreal. Eu vou, além de escovar, eu vou pranchar o meu cabelo. Bacana. Eu não quero que tenha nada de frizz. Nada. Eu quero 0 frizz no meu cabelo. Soft Oil. E homem também sofre com isso. Porque Sofre. o cabelo, ele tem umidade. Imagina você tá aí com o cabelo escovado. Você vai, escova o cabelo, o homem sai. Tá um tempo mais fresco. A gente consegue até ver uma certa uma chuvinha, assim, Sim. mais fininha. Aham. Bate no cabelo, meu cabelo arma. E aí esse produto ele serve para isso. Ele é para não deixar o cabelo receber essa umidade e ficar com frizz. Então é o Entendi, soft oil. cara. Aí vem o último, o 18M, que é feito de um ativo maravilhoso, chama ácido metil 18 eicosanoico. Nossa, mas de onde você tira esses nomes? Ácido metil 18 eicosanoico. O que esse produto faz? Nós da Eric Kennedy somos pioneiros em trazer para o mercado um óleo com esse ativo. Por quê? Sabe quando você já ouviu falar de verniz no cabelo? Todo cabelo ele precisa de um óleo que protege o cabelo. De quê? De Cara, agressão, sinceramente, eu nunca ouvi esse esse termo. termo, poluição, às vezes a ferramenta térmica. E aí o seu cabelo, há muito tempo se falava disso, de ceramidas. Isso você já ouviu. Sim, Então, sim. nosso cabelo ele tem uma barreira lipídica que se chama ceramidas. Quando que eu perco isso?
Quanto mais o tempo passar, mais nós, seres humanos, vamos depender de produtos para cabelo, para pele, para tudo. Quanto mais tempo passar, quanto mais doença aparecer, quanto mais patologia a gente vai precisar de suplementar. E aí o que acontece? Com as radiações solares, o cabelo ele perde brilho, ele fica com o aspecto queimado. E os homens hoje estão deixando o cabelo crescer, Sim. certo? Então, eu também, estou no processo. Então, eu usar o 18 M Repair, ele faz com que eu blinde o meu cabelo da oxidação, da poluição. Se eu quiser escovar, vai proteger o cabelo. Ele forma um verniz no cabelo. Na verdade, ele não vai só devolver esse verniz, ele vai só formar. Na verdade, o cabelo já deveria ter isso naturalmente, mas não temos porque a água está muito tratada quimicamente. Às vezes a pessoa nunca usou um produto que tenha qualidade nos ativos, então o cabelo perde o brilho natural por Legal. ele não ter esse verniz. O 18M foi para isso. Nossa, que aula que Tá nós vendo? tivemos aqui Eu vim- agora, meus amigos. Eu vim entrevistar e Que tô dando aula. aula, né? E deixa eu aproveitar para me tirar mais uma dúvida, cara. Eu, por exemplo, no meu cabelo, às vezes eu faço botox, mas não assim, eu não gosto de fazer com tanta frequência, porque eu percebo que uma pranchada no meu cabelo com a temperatura baixa já fica um liso muito liso. E aí eu comecei a testar há uns 3 meses atrás, passar o leave-in no meu cabelo e pranchar ele no cabelo. Isso é algo que pode ser feito? Tem algum prejuízo para o meu cabelo, alguma coisa do tipo? Ou às vezes não tem tanto. Eu percebo que tem um resultado muito bom, porque deixa meu cabelo com brilho, que eu gosto muito do botox no meu cabelo para dar mesmo essa sensação de hidratação no cabelo. Então, meu cabelo mantém ali um brilho quando eu passo o leave-in e prancho ele no meu cabelo. Meu cabelo perde um pouco do volume também. E que é algo que eu gosto, porque o meu cabelo, quando ele tá seco, ele arma demais, como você falou. E aí isso deixa ele um pouquinho mais comportado. Eu posso fazer isso? Então, não existe regra quando você já se adaptou e deu certo. Eu sou a favor daquilo que é funcional. Funcionou para você? Bacana. Vai funcionar talvez para outra pessoa? Não. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa não vai saber usar corretamente. O que acontece? Você fala de botox. Você fala de fazer botox com um produto específico ou você está usando o leave-in para fazer o botox? Então, do jeito que eu fiz recente agora, que eu gostei, foi utilizando o leave-in, mas Ok. antes eu utilizava o produto específico. Ok. Hoje você está usando o leave-in para fazer. E antes de você pranchar, você escova, seca primeiro, ou você já vai direto com o produto, o cabelo molhado, o leave-in molhado e você prancha? Não, eu seco ele primeiro. Então, ótimo. Então, você está fazendo corretíssimo. Você está aplicando o produto no cabelo, que é o leave-in, que é termoprotetor, e aí você faz né, seca ele e vem pranchando. Realmente, a gente pode chamar isso de botox, sim. E é um botox vegano. Olha só, já deu um Sensacional. insight aqui, né? É o botox vegano, que é a forma com que você gosta de usar o seu cabelo. Alinhado, comportado, com menos volume e tal. E aí você está pranchando com o produto, escovando, né, secando, e depois está pranchando com um produto que está próximo do pH do cabelo, que é um Sim. pH mais ácido. Então tá certo, você está trabalhando ali com ativos e ingredientes que são, que a gente chama de ingredientes biomiméticos. São ingredientes que tem no produto que, quando aplicado no cabelo, ele tem a estrutura do cabelo. Por isso Legal. que tem essa boa aceitação e você percebe essa Que diferença. legal, cara, sensacional. Então eu não fiz errado, olha que coisa Não, não boa. fez errado, tá fazendo certo. Show de bola. Eu só acho assim, na hora eu pensei, é quando a pessoa ela passa um leave-in no cabelo, que antigamente faziam isso, chamavam de cauterização. Aham. Graças a Deus isso está em desuso, porque passava, né, lavava o cabelo, aí vinha com o leave-in com um excesso de queratina e vinha no cabelo e colocava no cabelo o leave-in com excesso de queratina, no cabelo molhado, e vinha com a prancha saindo aquela fumaça, queimando o cabelo, Mas o cabelo aí ficar frita o cabelo. fritava o cabelo, exatamente. Cara, Nós temos que sempre pensar que o cabelo ele precisa ter uma proteção térmica para suportar pra o calor. suportar o calor. Então, quando você faz uma cauterização porque o cabelo está enfraquecido, ele até fica duro no dia, Uhum. parece que fica bom, mas com o passar do tempo, a pessoa vai lavando, ela vai passando, ela vai penteando o cabelo, ele vai quebrando de baixo para cima, até não sobrar quase nada. O cabelo fica bem, quase. Eu acho que é o tipo de. As pessoas falam muito de química, né? Aham. Eu acho que o que mais estraga cabelo não é química. Porque quem sabe aplicar a química e segue o modo de uso correto, ok. O que mais estraga cabelo são ferramentas térmicas quando usam leave-ins que não têm a proteção adequada.
Sensacional, sensacional. Que aula, você tá doido. Né? Pois é. Aulas assim a gente encontra de vez em quando com o Eric Kennedy. É, Bom, Mauro, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os profissionais, principalmente barbeiros, profissionais, não só os que estão iniciando na sim. carreira, porque graças a Deus tem muitos iniciando na carreira, mas aqueles que já estão na caminhada. Que mensagem você poderia deixar para eles? Porque ó, só quero, antes de você deixar essa mensagem, dizer o seguinte: a profissão barbeiro hoje não está sendo nem só, digamos assim, abrir a barbearia para porque eu não tenho o que fazer ou isso aqui vai me trazer um Sim. troco, não. É barbeiro empresário. O Exatamente. Mauro tá aqui, ó. É empresário, barbeiro, empresário, empresário, barbeiro. Exatamente. Tem que ser, não tem? Claro que sem Tem que dúvidas, ser. sem E dúvidas. tem que ter produto de qualidade, tem que gerir bem. Exatamente. Então, Eric, é um recado que eu gosto de passar para as pessoas, principalmente para os barbeiros que às vezes está passando por algum momento difícil, algum momento de desânimo, é justamente, cara, ter humildade, procurar estudar cada vez mais. Estude, estude, estude. Muitas vezes vocês acham que vocês não nasceram para aquilo ali ou que não está dando certo, mas comece a conversar com pessoas que atingiram resultados que vocês desejam atingir. E aí vocês vão ver que 99% das vezes essas pessoas também tiveram uma carreira, tiveram várias dificuldades ali, várias pedras no caminho, e elas conseguiram passar por aquilo ali. E hoje, cara, infelizmente a gente tem encontrado um mercado, como eu falei aqui mais cedo, que está muito dividido. Então pare com isso, sabe? Pare de criticar, de falar mal de quem é visagista, ou de quem trabalha com assinatura, ou de quem é barbeiro raiz, e procure fazer o seu, cara. Tenta pegar um pouquinho de cada ali, porque cada um tem ali uma qualidade, cada um tem algo ali que tem agregado na nossa profissão, e procure se adaptar, ache algo ali que você se sinta melhor exercendo, porque assim, todo esse conhecimento que a gente tem hoje no mercado sobre gestão, sobre produtos, procurar trabalhar com bons produtos. Cara, você precisa disso, não só por você, pela sua família depende de você, depende do sustento que você traz para sua casa. Então, quando você acaba deixando isso de lado, muitas vezes por desânimo ou por não querer, por não amar mais a profissão, você está ali tirando não só os sonhos da sua família, da sua esposa, do seu esposo ou dos seus filhos. E a nossa profissão é uma profissão que cresceu muito e ela tem mostrado cada vez mais que nós também, como barbeiros, conseguimos, andar de carros importados, ter uma boa casa, formar filha em medicina ou qualquer faculdade que seja, fazer viagens internacionais. Só que muitas das vezes a gente acaba deixando isso de lado, porque a gente está mais preocupado em fazer piadinha na internet sobre a nossa profissão, em desvalorizar o nosso trabalho. Tem muita gente aí, cara, que ao invés de juntar um dinheiro para poder montar uma barbearia, poder crescer a barbearia, para poder escalar, vai lá e já compra um carro importado, passa 8 meses, não aguenta pagar, perde o carro e não tem barbearia mais e não tem nada. Então tenha humildade para estudar com boas pessoas, com boas referências e, cara, sua família depende disso. Então vai para cima, cai matando. É uma profissão que está crescendo muito, 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 mas você precisa se adaptar ao mercado e às novas exigências dele. Então esse é meu recado para a barbeirada que está aí acompanhando. Não só para os barbeiros, né? Serve para cabeleireiros também ou para qualquer outra profissão. Esse recado serve para todos os profissionais da beleza, por isso que o nosso podcast chama Beauty Business, porque aqui a gente fala eu sempre falo isso, saúde, beleza e bem-estar. A área que mais cresce no Brasil e no mundo é a área da beleza. Não importa se é cabeleireiro, se é barbeiro, se é barbeira, né? Que também tem muitas barbeiras aí e com potencial gigante. É uma profissão que está avançando cada vez mais e buscar essa interação, buscar inovação, estudar, praticar e usar Eric Kennedy Professional. Aí você falou. Porque Eric Kennedy Professional prospera. Mauro, eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela parceria, pelo profissional, pelo amigo que você é. E desejo que você continue sendo abençoado por Deus sempre, você, sua família, a Elegância Barbearia, os colaboradores que lá trabalham. Tenho aprendido muito com vocês, então a palavra para reforçar aqui é gratidão. Cara, pode ter certeza que é recíproco. Eu tenho uma gratidão muito grande também pelo que vocês fizeram pra gente, pelas portas que vocês abriram. E, cara, hoje foi uma felicidade tremenda de vir pra cá, de estar aqui. Como eu falei, estava um pouquinho nervoso, mas foi fluindo, Não graças a Deus, tudo pareceu, muito não. bem.
E eu tenho muito a agradecer, não só a você, mas toda a sua equipe que atende a gente muito bem, super bem. E eu espero que a nossa parceria fique cada vez mais forte, cada vez maior e que a gente possa atingir os nossos objetivos juntos, meu amigo. Muito obrigado, tá? Eu também agradeço, gratidão. E você que nos acompanhou aqui hoje, nosso abraço. A gente vai ficando por aqui, mas não deixa de dar o seu like, não deixa de curtir, É não isso aí. deixa de deixar seu feedback, compartilha com quem você acha que faz sentido. Eu mesmo vou compartilhar com um monte de gente. Fiquem todos com Deus. Abraço.